As edificações multifamiliares são uma bela alternativa na hora de adquirir um imóvel. São mais baratos, na grande maioria das vezes bem executados e duráveis. Porém, por muito tempo, a responsabilidade das unidades autônomas foram deixadas de lado, onde se podia executar qualquer tipo de alteração ou reforma sem que houvesse controle, por mais que essas alterações pudessem prejudicar a integridade da estrutura como um todo. Foi pensando nisso que a ABNT emitiu em 2014 a NBR 16.280, que prevê a responsabilização do proprietário da unidade que decidir fazer qualquer alteração, seja ela a troca de um revestimento ou até mesmo a retirada de uma parede, exigindo do proprietário um responsável técnico para isso, garantindo, portanto, a qualidade e segurança da execução desses trabalhos. Assim, surgiu um novo mercado para os profissionais técnicos da construção civil, como engenheiros e arquitetos, que é a emissão de laudos técnicos de reforma. No vídeo de hoje, vou te mostrar como emitir uma RT como essa. Então, bora lá! Esse vídeo é patrocinado pela plataforma de cursos online Canal da Engenharia, os melhores cursos nas áreas de estruturas, planejamento de obras, orçamento e softwares para engenharia e arquitetura. Venha aprender e se qualificar na maior e mais respeitada plataforma online do Brasil e se destaque no mercado. Acesse agora www.canaldaengenharia.com.br. Eu te vejo lá. Eu vou mostrar para vocês como é a emissão de uma RT para fazer laudo de reforma. Lembrando que essa RT ela deve ser acompanhada com um outro documento, que é o laudo propriamente, que nada mais é que um registro fotográfico e a descrição de todos os serviços que serão executados, ok? Então é muito importante que os dois documentos se complementem na hora da emissão da ART, ok? Eu vou mostrar isso no CREA São Paulo, mas é muito similar nos outros CREAs, né, dos outros estados. Basicamente só muda o layout do site, mas a construção do nosso documento, da nossa RT, será basicamente o mesmo, ok? Então vou entrar aqui no CREAnet, vou acessar os serviços de emissão de ART. Então eu quero preencher uma RT de obra e serviço. A primeira coisa que nós temos que preencher é a forma de registro da RT. No nosso caso, é uma RT inicial. Pode ser também uma RT retificadora, né, que vai substituir uma RT que foi preenchida de forma errada ou algo do tipo. Ok? No nosso caso, é simplesmente uma RT inicial. Participação técnica: se você for uma empresa ou tiver um sócio que vá ser corresponsável, você escolhe aqui a sua corresponsabilidade. No meu caso, eu vou emitir uma RT individual, ok? Eu não sou uma empresa, então, portanto, eu não preciso preencher o registro da empresa, que seria basicamente o CREA da empresa, e depois procurar o CNPJ. No meu caso, eu vou emitir como um profissional autônomo, eu simplesmente clico em avançar. E aqui eu vou preencher os dados do contrato, que nada mais é que são os dados da pessoa que está contratando esse serviço. Se for uma pessoa física, você coloca aqui pessoa física. Se for uma empresa, você coloca jurídica, de direito privado ou direito público. Escolha aqui o tipo de contratante que está solicitando esse serviço. No meu caso, uma pessoa física, eu vou colocar o meu próprio nome aqui, tá? E o meu próprio CPF. O país é Brasil, vou colocar também aqui um CEP e automaticamente o site vai fazer o preenchimento da rua, desde que esse CEP seja devidamente cadastrado. Vou colocar um número aqui e um complemento se tiver, ok? Coloque uma data de celebração do contrato. Se você tiver um contrato registrado, você pode colocar o número do contrato e a data que você fez a assinatura ou o registro do cartório desse contrato. No meu caso, eu vou colocar o dia de hoje mesmo, porque eu não tenho nenhum tipo de contrato. Aqui embaixo, você vai colocar o custo da obra. Nesse item,
você vai preencher com o custo da execução da reforma. Ou, se você tiver um contrato apenas de assessoria, você vai colocar o valor da sua assessoria aqui para a emissão desse laudo, ok? No caso, eu vou colocar um valor fictício aqui de apenas assessoria de R$1.000, ok? Então, nos dois campos aqui, eu coloco R$1.000, custo da obra e valor do contrato. Isso aqui vai ser totalmente indiferente para a emissão dessa RT, porque a taxa ainda vai estar dentro do valor mínimo, que é 88 e alguma coisa, ok? Mas dependendo do cliente que você for trabalhar, se for um laudo de reforma muito grande, por exemplo, um pavimento inteiro, muitas vezes você tem que colocar o valor da reforma como um todo, até para que ele possa utilizar esse documento como um documento fiscal. Mas não é o nosso caso, é uma pessoa física, portanto, é um documento apenas burocrático entre ele e o condomínio para a liberação das obras, ok? Então, eu coloco aqui salvar e avançar para ele pular para a próxima página. Aqui é a mesma coisa, eu vou colocar o endereço da obra. Se o endereço da obra for o mesmo endereço do contratante, nesse caso aqui do site do CREA São Paulo, eu posso utilizar e puxar todos os dados que eu já preenchi lá em cima. Basta colocar aqui, utilizar o mesmo endereço do contratante. Aí eu faço apenas as alterações que eu não fiz anteriormente, como a data do início dos serviços. Aqui é diferente daquela data que a gente preencheu anteriormente, que era a data do contrato. Aqui é do início dos serviços. Se você preencher o contrato, por exemplo, no dia 17, vai começar o serviço no dia 20. Aí você coloca a data do dia 20. Data de previsão do término. Se é uma reforma, coloque quanto tempo mais ou menos essa reforma vai durar. Porque para registro no condomínio, essa data é a que vai valer. Então, a RT vai ter a validade até a data de previsão do término dessa reforma. Então, se você tiver uma reforma de 2 meses, coloque 2 meses. No nosso caso aqui, nós vamos colocar 2 meses de reforma, tá certo? Aqui, na verdade, deu 1 mês de reforma, mas tanto faz. Coloca aí o tempo que você tem de previsão para finalizar essa reforma. A finalidade, nesse caso aqui, é residencial, ok? Mas se for, por exemplo, uma reforma de um pavimento de escritórios, aí é comercial e assim por diante, tá certo? Proprietário, coloca novamente o nome do proprietário e novamente o CPF do proprietário. Esse código de obra pública nós não temos, porque não se trata de uma obra pública, mas se for algum tipo de concessão ou se você estiver participando de algum tipo de licitação, você tem que colocar o código de obra pública aqui, tá certo? Para laudo de reforma, isso praticamente é inexistente, a não ser que seja um prédio do governo, né? Nesse caso, você vai colocar salvar, ele vai salvar essas informações e você pode passar para a próxima etapa, avançar aqui. Ok, avançando, você vai ter que preencher as atividades profissionais. Primeira atividade aqui, primeiro campo, na verdade, que você vai ter que preencher é a área de atuação. A área de atuação para esse tipo de serviço é construção civil. Nível de atuação, nós temos aqui assessoria, assistência, condução de equipe e assim por diante. Para emissão de laudo, você pode colocar assessoria, consultoria ou também elaboração, ok? Nesse caso aqui eu vou colocar consultoria, mas entre consultoria e elaboração, tanto faz, ok? Nesse caso vou colocar consultoria. Subárea de atuação, nós temos aqui vários tipos, né, de subáreas, conforto ambiental, corpo de bombeiro, edificação, no nosso caso é edificação. Atividade, nós vamos colocar o laudo, aqui ó, atividade laudo, consultoria laudo, como eu disse para vocês, poderia ter colocado também elaboração de laudo, tanto faz nesse caso. E eu vou salvar. Salvando, vou passar para a próxima etapa, que é a escolha da obra ou serviço. Obra ou serviço, no nosso caso, é uma reforma. Então, eu vou descer lá até a letra R e vou escolher aqui
reforma. Tem duas opções de reforma: reforma simplesmente ou reforma com ampliação. Reforma com ampliação é quando você está fazendo uma alteração do registro do imóvel junto ao município. Você está aumentando a área dele. No nosso caso, não é isso. Nós estamos apenas fazendo uma reforma interna dentro da unidade autônoma, portanto, não terá alteração em área nenhuma. Ok? Então, coloco uma reforma simples. Colocando reforma, tem aqui o complemento. Nesse complemento, você pode colocar o tipo de edificação. Por exemplo, se for uma edificação em alvenaria, se for uma edificação pré-fabricada, pré-moldada. No nosso caso, é uma edificação em alvenaria. E eu vou selecionar agora a unidade. Unidade, nesse caso, é metro quadrado. E eu vou colocar, por exemplo, a quantidade de metros quadrados da área do apartamento que será reformado. Como esse apartamento, no caso é um apartamento fictício, ele vai ser reformado como um todo, troca de revestimento, pintura, qualquer coisa que vai ser feito lá dentro, que você já tenha feito o laudo, colocado no laudo, feito esse registro fotográfico do que vai ser alterado, você coloca a área total do apartamento, por exemplo, aqui 65 metros quadrados, e coloca salvar. Feito isso, você já colocou todas as atividades que vão compor essa ART. Simplesmente coloco avançar. Se você quiser colocar outra atividade, por exemplo, eu vou também fazer uma ART de instalação elétrica, de alteração da rede elétrica do apartamento. Você pode colocar uma outra atividade, até 4 atividades além dessa atividade de laudo que nós colocamos aqui. Vou colocar avançar e avançar novamente. Aí ele vai para o final da ART. Aqui em observações, você pode colocar o que você vai fazer a alteração. Por exemplo, troca de revestimento. E qualquer outra alteração que você for fazer aqui. Revestimento de piso, revestimento de parede. Se você for tirar uma parede, por exemplo, que já tenha sido feito o laudo, que não vai comprometer a estrutura, que é uma parede não estrutural, você pode colocar aqui também. E tudo isso vai entrar na área total do apartamento. A entidade de classe você vai colocar aqui, se você tiver cadastrado em alguma entidade. No meu caso, eu vou colocar não destinada. Isso daqui quer dizer que uma parte do valor dessa ART vai ser destinado a alguma entidade que você seja afiliado. No meu caso, eu não tenho nenhuma entidade, simplesmente coloco não destinado. E a presente ART visa resolver conflitos ou litígios? No nosso caso, não. Isso daqui é quando você está participando como um engenheiro de algum tipo de processo legal. Você tem que colocar como sim aqui. No nosso caso, não é nenhum tipo de processo, portanto, vou colocar como não. E declaro que a aplicabilidade das regras da acessibilidade, das normas técnicas da EBNT e blá, 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 coloco sim, que tudo o que eu estou considerando aqui em cima respeita as NBRs de acessibilidade. Certo? Pronto, a nossa RT está totalmente preenchida, basta agora eu clicar em avançar e a RT ela está pronta. Eu posso colocar aqui em visualizar a minha RT. Ele vai aparecer uma mensagem aqui que é apenas uma visualização, um rascunho, então você não pode utilizar isso como um documento final, ele só vai valer depois que a taxa for paga, ok? E aqui está a nossa ART, vejam só, consultoria, laudo de reforma, edificação de alvenaria, quantidade 65 metros quadrados, certo? Basicamente é isso que você precisa para emitir uma ART de laudo de reforma para apartamento, ok? Esse é um tipo de documento que tem um valor interessante porque é razoavelmente rápido de se fazer. Na maioria das vezes é só troca de revestimento, pintura. Então tudo que for fazer no apartamento tem que ter um documento como esse. Então você raramente vai ser chamado, eu quero tirar um pilar do apartamento. É isso muito difícil de acontecer, e se acontecer,
você muitas vezes acaba simplesmente negando porque é uma responsabilidade muito grande. Como na maioria das vezes é uma reforma simples, troca de revestimento, não vai mexer em nada na integridade estrutural, você simplesmente faz um registro fotográfico, emite um laudo demonstrando que os serviços que vão ser realizados não vão mudar em nada a integridade estrutural do edifício e emite a RT, e há um valor aí entre 280 a 450 reais que você pode cobrar por um documento desse. Aqui na região de São Paulo, isso pode variar, né, pelo Brasil aí, mas é essa média, de 280 a 450 reais. Certo, pessoal? Então, espero que vocês tenham compreendido como se faz a emissão desse documento. E se você tiver qualquer dúvida em relação ao conteúdo de emissão de ART, deixa aí nos comentários que eu vou tentar responder todas as dúvidas. Beleza? Então é isso aí, aguardo vocês no próximo vídeo. Valeu e até lá!